De uma maneira bem simples, o nível 1 da ONA, ele fala sobre gestão de riscos. Então, gestão de riscos a gente pode desenvolver de duas maneiras. Primeiro, a própria matriz de gestão de riscos. Existem aí algumas ferramentas para a gente montar a matriz de risco do setor, da instituição. Uma delas é a FEMEA, onde você identifica para cada atividade, para cada processo, o que pode dar de errado, o risco, as causas desse risco, as consequências desse risco, e aí conseguir desenvolver as barreiras e as ações de prevenção para diminuir esse risco, tá? Então, isso é uma ferramenta aplicada em todos os setores, assistência farmacêutica e almoxarifado e compras, idem. Um outro ponto é você desenvolver com os colaboradores uma mentalidade de gestão de riscos. Então, dentro do meu setor, o que pode gerar um risco para a atividade, para o meu processo, para o meu paciente, para mim enquanto profissional? Bom, vamos pensar na assistência, vou dar um exemplo da assistência farmacêutica. Se eu não tiver farmacêutico clínico atuando dentro de um hospital 24 horas, isso gera um risco para o meu paciente. Então, eu já tenho problemas de nível 1. Almoxarifado. Se o meu setor, se o meu local de guarda de medicamentos não tem temperatura controlada, não tem umidade controlada, não tem um mobiliário adequado, espaçamento, tudo aquilo que a gente já... Ou farmacêutica, sou farmacêutica, fui um dia, sou formada em farmácia. Então, tudo aquilo que a gente já sabe, e se isso não estiver, a gente sabe na teoria e na prática está acontecendo, isso é gestão de riscos. Então, a gestão de riscos, ela vai estar na tua estrutura, ela vai estar na sua equipe, ela vai estar no seu mobiliário, no seu equipamento, nos seus processos, atividades que você pode, que você não pode fazer, formalização, documentos, manual de POPs. Então, nível 1, para mim, é o nível mais difícil, mais trabalhoso da ONA, porque muitas vezes a empresa trabalha há 30 anos daquele jeito e de repente decidiu que vai começar a implantar a qualidade. ONA é uma mudança muito grande, é um choque de cultura, são coisas novas para desenvolver e pode gerar uma insegurança tanto técnica, né? Será que eu estou qualificado tecnicamente para fazer essa alteração, para enxergar as necessidades de nível 1 da ONA? Quanto na questão de arrumar mesmo. Aí você percebe, agora eu sei o que eu preciso mudar dentro daquilo que eu falei da gestão de riscos. Aí você precisa fazer essa alteração. Então, nível 1, de novo, basicamente entre aspas, porque é muito trabalhoso, é gestão de riscos. Quando eu falo de nível 1 da ONA, a ONA ela prima muito por gestão por resultados, que aí vocês já pensaram em indicadores, e interação entre processos. Além de todo o trabalho de nível 1, que precisa ser mantido, promovido, enfim, não é para parar, agora eu vou para o nível 2 e esqueci o nível 1. Não, mantém o nível 1. Para você conseguir o nível 2, tem que focar nessa questão de indicadores, gestão por resultados, interação entre processos, que é relação de cliente e fornecedor. Um ponto importante no nível 1 que eu acabei não mencionando é que existem sim alguns indicadores já no nível 1. Vou dar um exemplo, dupla checagem. Então, quando a gente faz a separação lá no almoxarifado de medicamentos para entregar para a enfermagem, precisa ter uma dupla checagem, até uma tripla checagem, alguém na farmácia separou, alguém conferiu e alguém da enfermagem conferiu de novo. Isso é gestão de riscos, certo? Então, se é gestão de riscos, eu preciso controlar isso, eu preciso garantir que a dupla, tripla checagem está sendo feita. Como é que eu faço isso? Através de indicadores. Então, tem alguns indicadores, algumas formas de controle que eu já preciso no nível 1 para garantir a gestão de riscos. E no nível 2, eu somo isso à gestão por resultados, que é quando eu começo a enxergar melhor a minha... Eu já arrumei a casa, então pensa que no nível 1 você organizou a sua casa. E no nível 2 você vai começar a medir o resultado das suas atividades e do seu processo. Vou dar um exemplo. Agora eu quero mensurar a assistência farmacêutica. A assistência farmacêutica quer começar a mensurar quantas prescrições houve uma interação do farmacêutico clínico que foram acatadas pela equipe multiprofissional. Né? Então no nível 1, vou dar um exemplo de indicador de nível 1. No nível 1, a assistência farmacêutica só vai olhar quantas prescrições avalia a farmácia clínica, para ver se não está esquecendo de nenhuma, deixando nenhuma para trás, se realmente está abrangendo todo mundo, todos os pacientes. Já no nível 2, eu quero ver a qualidade dessa minha intervenção. Ficou clara a diferença? Tá? Então, nível 1, gestão de riscos. Nível 2,
O nível 1, mais indicadores e a interação entre processos. E o que é interação entre processos, né? Antes de falar do nível 3. Interação entre processos é quando a gente trabalha internamente a relação cliente-fornecedor, internamente. Não estou falando... Claro, a gente tem fornecedores externos, clientes externos, mas eu costumo começar muito com a relação cliente-fornecedor interna. Dentro da instituição, dentro de qualquer empresa, existem setores que dependem um do outro, certo? Por exemplo, a enfermagem depende do almoxarifado, da farmácia de dispensação, ela depende da gente para receber todo o material e medicamento para atender o paciente. Então, nesse momento, nessa relação, a enfermagem, o setor UTI, o centro cirúrgico, o setor que for, eles são os nossos clientes. Eu sou farmácia fornecedora, porque ele depende de mim. Então, depende que eu forneça o material, o medicamento, a orientação, a entrega, para que a enfermagem, para que essa unidade assistencial consiga desenvolver o trabalho dela, tá? Ao mesmo tempo que eu, almoxarifado, eu sou cliente do compras. Vamos imaginar que o compras é um outro setor. Então, o compras, eu dependo do compras para ele comprar as minhas coisas para eu poder abastecer o meu estoque. Então, nessa relação, eu sou o cliente e o compras é o meu fornecedor. Então, quando a gente identifica essas relações internas, inicialmente, a gente consegue promover os acordos. Bom, compras, olha só, eu preciso receber mercadoria a cada 3 dias. O compras vai falar, não, eu não consigo, eu consigo só se você me mandar com 5 dias de antecedência o seu pedido. Então, existe uma negociação para chegar a um acordo entre cliente e fornecedor e assim o mundo é mais saudável, né? Menos picuinhas, menos mimimis, menos reclamações, porque o que a gente mais escuta é reclamação. Aí quando você consultora, né? Eu sou de fora, então eu sempre tento ser neutro, né? Ser neutra. Então eu falo, mas você já sentou e conversou com o compra sobre esse seu problema? Ah, não, nunca conversei com ele, ele já deveria saber. Não, gente, sentar e conversar sempre é a melhor solução. Sentar, conversar e formalizar em forma de um acordo institucional, melhor ainda, tá? Então a gente falou do nível 1, do nível 2, e no nível 3, eu falo que o nível 3 é o mais fácil, entre muitas aspas, porque no nível 3 a gente colhe os frutos do trabalho do nível 1 e nível 2. O nível 3 é quando a gente tem uma gestão de riscos plena, funcionando perfeitamente, com todas as nossas barreiras e prevenção muito maduras. A gente tem, no nível 2, a gestão por resultados, os indicadores com resultados cada vez melhores, né? Uma coisa é você mensurar o indicador, outra coisa é você ter um resultado bom. Então, no nível 3, você já tem uma mensuração com bons resultados, os acordos entre cliente e fornecedor funcionando também muito bem, e alguns outros aspectos que eu vou mostrar no vídeo seguinte, que é o nível 3. Outro fato interessante sobre o nível 3 é que o nível 3 não é por setor, é para a instituição, é para o processo, para a instituição como um todo. Porque o nível 3 realmente a gente só consegue alcançar quando a gente tem uma interação muito positiva, muito colaborativa entre toda a instituição, incluindo, obviamente, a alta direção, gestão e o operacional. Tá bom? Agora eu vou mostrar alguns slides, alguns vídeos do Manual da ONA para a gente entender. Então, leiam os requisitos de cada subseção do nível 1, 2 e 3 não, é geral, do nível 1 e 2 com esse olhar. Nível 1, gestão de riscos, traduzir esses requisitos pensando em gestão de riscos. Nível 2, o nível 2 eles são bem parecidos entre si, vocês vão perceber isso. E nível 3 é o ganho da empresa com todo o processo de acreditação. Recomendo que vocês tenham um manual da ONA, pede para a empresa comprar, ou comprem vocês, tenham vocês em casa. Eu acho bem interessante, é uma fonte de conhecimento, de padrões, de requisitos, muito legal. E no site da ONA também tem as normas orientadoras, que eu também recomendo, quem não conhece, dar uma lidinha, está disponível no site da ONA, tá bom? Gente, então é isso, obrigada, não esquece de comentar, deixa aí sua dúvida, sugestões para próximos vídeos, e a gente vai se ver na próxima. Tchau, tchau, obrigada. Pessoal, então esse daqui é o Manual da ONA para organizações prestadoras de serviço em saúde, é a última versão.
Recomendo que vocês tenham esse documento em casa. Tem uma série de informações, conceitos importantes para quem trabalha com gestão da qualidade ou para quem tem a intenção. Ah, Bruna, eu sou farmacêutica de uma instituição que tem gestão da qualidade. Ótimo, compre, aprenda. Acho muito válido. Então vamos para a parte de padrões e requisitos, só para a gente ler aqui. Padrões e requisitos. Gestão de suprimentos e logística está aqui no item 1.5, na seção 1 de gestão organizacional. Aqui eu tenho, inicialmente, o conceito do que é gestão de suprimentos, atividade relacionada à organização, coordenação, etc, etc. Qual que é o padrão de nível 1 esperado para a gestão de suprimentos, tá? Uma maneira macro. E aqui são os requisitos para atender o padrão de nível 1. Então, alguns são bem fáceis de entender, como, por exemplo, preciso de uma política de gestão de fornecedores. Então, você vai ter que implantar um documento sobre gestão de fornecedores e fazer funcionar, né? Alguns outros requerem um pouquinho de análise. Por exemplo, aqui no item 9, dispõe de planos de contingência para atender situações de emergência. Então, primeiro, eu tenho que entender o que é uma situação de emergência dentro da minha gestão de suprimentos, dentro do meu almoxarifado, pensando em gestão de riscos, pensando em evitar erros, pensando em medidas de prevenção. Então, eu vou ter que pensar um pouquinho o que é uma situação de emergência e definir plano de... Quer dizer, emergência aconteceu, o que eu preciso fazer para conter essa emergência, ok? Esses daqui são os requisitos de nível 2 para a gestão de suprimentos, também bem relacionado com o que eu falei anteriormente de uma maneira geral sobre o nível 2. De novo, gerencia as compras de urgência, estabelece ação de melhoria. Gerencia, eu quero saber quantitativamente como é que está o impacto dessas compras de urgência e o que eu vou fazer para melhorar essas compras, quer dizer, para diminuir essas compras ou o impacto financeiro delas no meu setor. A assistência farmacêutica está na seção 2, atenção ao paciente, aqui no 2.13, assistência farmacêutica. Como eu expliquei anteriormente para a gestão de suprimentos, aqui tem o conceito do que é assistência farmacêutica. De maneira geral, o que se espera para um nível 1 da assistência farmacêutica, e esses são os requisitos para chegar nesse padrão nível 1. Assistência farmacêutica, vocês vão ver que tem bastante coisa, né? Sempre voltada à gestão de riscos, que a gente sabe, obviamente, que a assistência farmacêutica, se não for bem implantada, é um risco para o paciente muito grande. Aqui nos requisitos de nível 2 para assistência farmacêutica, a mesma coisa. O que se espera no nível 2 da assistência farmacêutica, e esses são os requisitos para alcançar esse padrão nível 2. Olha o que eu falei anteriormente, referente a efetividade, gerencia. O que é gerencia, pessoal? Quando a gente fala de gerenciamento, a gente está falando sobre indicadores. A gente está falando sobre o resultado da minha atividade. Então, olha só, gerencia a efetividade das ações de prevenção que você definiu lá no nível 1 para a matriz de risco, frente aos riscos assistenciais e definir melhorias. Então, você vai identificar o quanto os teus riscos, o quanto das tuas barreiras estão sendo implantadas. E, claro, não vai estar perfeito. E quais são as melhorias que você propõe para que isso seja alcançado? E por último, e não menos importante, nível 3, excelência em gestão. Nível 3, a gente precisa enxergar na instituição como um todo e não apenas setorialmente. A gente precisa ver isso funcionando com todo mundo. Espero que tenham gostado do vídeo, não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar, e sigam o Instituto Ishikawa nas redes sociais. Obrigada e até a próxima!